Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 12ª live do Projeto Robótica Paula Souza. Eu sou o professor Oscar Júnior, dou aula na ETEC Polivalente Americana e hoje nós vamos falar sobre Arduino, plataformas e versões. O que é o Arduino? O Arduino é uma placa de desenvolvimento baseada em um microcontrolador ATmel-AVR. É um hardware e software livre. Surgiu na Itália em 2005, utilizado em projetos e protótipos. Então, a AVR foi um microcontrolador desenvolvido em 96 por uma empresa chamada Atmel, né, Atmel Corporation, e 20 anos depois ela foi comprada, esse microcontrolador foi comprado por uma outra empresa chamada Microchip Technology, em 2016. Né. Foi o primeiro a trabalhar com memória flash, né, que nós vamos ver o que é memória flash um pouquinho à frente, né, com o intuito de armazenar toda a programação, né, diferente dos concorrentes na época que utilizavam memórias do tipo PROM e EPROM. Bom, hardware e software livre, isso é muito bacana, né? Software livre é o software que concede liberdade aos usuários para executar, modificar o código-fonte, né? E depois redistribuir cópia com ou sem modificação. Então, o Arduino faz parte desse conceito de hardware e software livre, né, que está aberto para uso e contribuição da sociedade Arduino. Surgiu na Itália em 2005, com 5 pesquisadores italianos resolveram elaborar um dispositivo, né, que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar, acessível a estudantes e profissionais, projetistas amadores, e também que fosse utilizado em projetos e protótipos, né. Construído de uma forma menos dispendiosa, mais fácil de fazer, né, do que outros sistemas disponíveis naquela época. Bom, já que nós falamos do microcontrolador AVR, né, ATmega AVR, vamos falar o que é microcontrolador. Né? O microcontrolador é um computador e um chip. Né? Ele contém microprocessador, memória, os periféricos de entrada e saída. Né? O computador ele possui um processador, né, para processar as informações, a memória para armazenar os dados temporariamente, e a gente precisa de periféricos, mouse, tela, impressora, para poder se comunicar com o mundo externo, né? E a gente poder se comunicar com o computador. O microcontrolador é a mesma coisa, só que tudo embutido dentro de um microcontrolador, né? É um computador embutido dentro de um microcontrolador. Então a gente fala que ele é embarcado, né? O sistema embarcado, é tudo dentro de um chip, né? Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês aqui. O sistema de monitoramento das estradas, né? Os radares, por exemplo, né? Que a gente adora. O radar ele possui o quê? Ele possui uma placa com um microcontrolador, né? Com um sistema específico ali dentro, né? Que tem como uma função específica qual é, né? Através de um sensor ficar monitorando a passagem dos veículos, no qual se os veículos excederem o limite de velocidade que você pôs dentro do seu código, ele vai analisar essa velocidade. Se você exceder, ele vai fazer o quê? Acionar um outro dispositivo, um outro sensor, que no caso a gente já sabe é uma câmera que vai fotografar o veículo. Então, pessoal, fazendo um resumo sobre o Arduino, né, listei aqui cinco tópicos. Né? O Arduino é um kit de desenvolvimento, uma plataforma de prototipagem eletrônica, trabalha com a linguagem de programação C e C++. A gente pode desenvolver projetos de baixo custo utilizando Arduino e pode ser usado por tantas pessoas que não têm conhecimento nenhum de eletrônica e programação e profissionais também. Então, o Arduino ele pode ser usado para diversos projetos, né? Por exemplo, controlar robô, um ventilador, automatizar a sua casa, né? Acender e apagar a lâmpada, abrir e fechar o portão da sua casa, monitorar a chuva, por exemplo. No meu caso aqui eu uso o Arduino para monitorar a temperatura, a umidade, a temperatura do aquário que eu tenho aqui em casa. Ligar, desligar ar-condicionado e também usar como instrumento de medição. Né? Tudo vai depender da sua criatividade. Né? Ele é muito usado em escola, em colégio, que ensina programação eletrônica. No nosso caso, nas ETECs, nós utilizamos o Arduino nas aulas de sistemas embarcados. Né? Existe uma quantidade enorme de sensor que pode ser usado em conjunto com o Arduino, né? Algumas shields, né, que são placas que você encaixa no Arduino
e você consegue expandir as funcionalidades dele, né? E também dá, por exemplo, utilizar alguns módulos que possuem Wi-Fi, né? Que você pode desenvolver projetos IoT, né? No meu caso aqui, o meu projeto ele se conecta com os módulos de sensor de temperatura e eu consigo monitorar vias pelo meu celular. Então, esse é um exemplo do que a gente pode fazer com o Arduino, tá, pessoal? Agora, pessoal, vamos entender como funciona a alimentação da placa Arduino, né? Ela pode ser alimentada tanto por uma conexão USB, né? Um cabinho USB, como esse aqui, né? Se conecta no computador e conecta também na placa Arduino, ou, tá? Depois que, nesse momento, a gente vai estar, quando a gente está passando o código, né? Programando e passando, transferindo o código para o Arduino, a gente vai estar utilizando esse tipo de fonte de alimentação. Pronto, feito isso, a gente pode, o Arduino já com o código carregado, nós podemos utilizar uma outra fonte, que é a fonte externa, tá? E essa fonte externa ela pode chegar de duas maneiras. Através de um conector chamado jack, né, que é esse conector que está escrito fonte externa aqui na imagem, em amarelo, tá? Essa alimentação, ela pode ser, tá? Essa tensão pode ser da faixa de 6 até 20 volts. Pode ser, mas não recomendamos. O recomendável é que você utilize a faixa de 7 a 12 volts, tá? De alimentação nessa conexão chamada jack, né? E também podemos utilizar um outro pino chamado VIN, tá? Que aqui fica difícil porque está pequeno. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou mostrar para vocês em outra. Bem, aqui fica mais fácil a gente poder enxergar, tá? Porque aqui eu posso aumentar a imagem. Eu tenho aqui o pino VIN. Esse pino é um pino de entrada de energia. Então, esse VIN, né, eu posso espetar um cabinho, o terra no GND, né, que a gente vai ver daqui um pouquinho que são essas portas, que é o terra, e o positivo aqui no VIN. Tá? Então, a tensão também segue aquelas mesmas regras, né, de 7 até 12 volts, ok? Então, resumindo aqui, podemos utilizar três maneiras: o cabo USB e as fontes externas, tá? Através do jack, conector jack, onde eu conecto uma fonte, e aqui através do pino VIN, ok, pessoal? As entradas e saídas do Arduino Uno. A placa Arduino Uno possui pinos de entrada e saída digital e analógica. São eles, que eu representei aqui na imagem com um retângulo laranja, 14 pinos que podem ser usados como entrada e saída digital, e eu marquei aqui com um retângulo verde sobre os pinos, 6 pinos que podem ser usados como entrada e saída analógica. Bom, as entradas digitais, elas funcionam assim, elas só podem assumir dois estados, né? Então elas trabalham simplesmente com 0 ou 5 volts, low ou high, né? Com energia ou sem energia. Então, como nos computadores que possuem as portas USB, onde nós conectamos os mouses, os teclados, vários dispositivos, joysticks, telas, nós temos também no Arduino portas, né, que recebem e enviam sinais. Então, elas podem ser digitais e analógicas. Há uma diferença que o Arduino, ele trabalha simplesmente, ele só trabalha com o sistema digital. Então, para ele trabalhar com as portas analógicas, é necessário que se faça uma conversão. Então, nós temos um conversor chamado conversor AD, né? E ele faz a seguinte conta. A conta é a seguinte: ele pega a voltagem de referência, que no caso do Arduino Uno, né, o VRF dele é 5 volts, divide por 2 elevado a n. Quem que é n? N, pessoal, é a quantidade de bits que essa placa trabalha. Então, no caso aqui, deixa eu só verificar para vocês. N é o número de bits do conversor. Então, o Arduino trabalha com número de 10 bits. Então, 2 elevado a 10 é 1024, correto? Então, 5 volts dividido por 1024, eu tenho 4,88 microvolts. Então, a gente entende que de 0 volts a 5 volts, eu tenho uma escala de valores de 0 a 1023. Então, eu tenho 1024 degraus nessa escala para poder fazer uma representação analógica. Então, diferente do digital, o analógico ele precisa de uma
uma grandeza maior, ele precisa representar muito mais valores, né? Para que a gente possa, por exemplo, utilizar um sensor que vai medir a temperatura. Uma temperatura pode variar de negativo até positivo. Então, são vários valores que eu vou ter que representar. Então, eu tenho as portas analógicas. E para chegar a isso, o Arduino ele faz essa conversão utilizando um conversor chamado AD, analógico digital. Então, a conta é essa, a resolução é voltagem VRF dividido por 2 elevado a N. N é o número de bits, e no caso do Arduino é 10. 2 elevado a 10, 1024, então eu tenho 4,88 microvolts nessa escala, né? Que vai de 0 a 5 volts, ok? Bom, ainda continuando sobre entradas e saídas do Arduino, nós temos no Arduino duas portas muito interessantes, que são a 0 e 1, que é o TX e RX, transmissão e recepção de dados, né? Que pode ser utilizado para comunicação serial. Essas portas, pessoal, são usadas para comunicação entre o Arduino e o computador, né? Então, através de comandos, né? Por exemplo, serial.println, eu posso enviar uma informação para a tela do computador, né? E também tem como você, da tela do computador, enviar alguma informação para o módulo Arduino. Então é isso, ele possui essas duas portas, né, são portas seriais que enviam um bit por vez, né, não é paralelo, que envia vários bits ao mesmo tempo, e ela é utilizada para comunicação entre o Arduino e o computador, ou também o Arduino e outros dispositivos. Nós temos também as portas PWM, né, que são as portas 3, 5, 6, 9, 10, 11 que eu representei aqui na tela, com um retângulo laranja. Essas portas elas têm um símbolo de um til bem na frente do número, e elas podem ser usadas como saídas PWM de 8 bits através da função analog write. Então, essas portas elas consistem em emular, elas vão emular um sinal analógico através de pulsos digitais. Então, a gente já sabe que são as portas analógicas, né? A gente aprendeu isso anteriormente. Então, nós temos também possibilidade de emular portas analógicas através das portas digitais. E para finalizar nossa explicação sobre os conectores e as portas, nós temos na representação da imagem aqui algumas portas de entrada e saída, tá? Começando pela IO-Ref. Essa porta, pessoal, ela fornece uma tensão de referência para o Arduino, para as placas que são conectadas nela. Então, nós temos, a gente já sabe que a referência do Arduino é 5 volts. Eu posso fazer uma alteração, eu posso mudar essa referência. Então, eu posso mudar de 3.3 até 5 volts. Tá? Então, essa é a função da porta IO-Ref, tá? Referência de entrada e saída. Temos também a porta reset, que funciona como um reset externo, né, dentro da placa. Eu posso resetar a placa externamente. Temos também uma porta que é uma fonte de alimentação de 3.3 volts, então eu posso alimentar sensores, né, atuadores com 3.3 volts. Temos a porta 5 volts, né, uma fonte de alimentação de 5 volts. Temos duas portas GND, GND significa ground, tá? É o terra da nossa placa. Toda vez que eu for ligar algum dispositivo, eu tenho que ligar o cabo positivo em alguma dessas entradas, ou no VIN, ou no 5, no 3 volts, ou numa das portas digitais ou analógicas, e o terra eu tenho que estar ligando, né, numa dessas portas GND, tá? Então, o GND é o terra do nosso Arduino. E também o VIN, que nós já vimos anteriormente, que é uma porta de entrada de fonte externa. Então, eu posso conectar aqui uma fonte externa de quanto mesmo? De 7 até 12 volts. A memória do Arduino, pessoal, é uma memória flash, tá? Onde são armazenados os programas, e ela possui também uma RAM, onde ficam armazenadas as variáveis, né? Então, a gente já imagina, a memória flash, onde eu vou armazenar tudo aquilo que não vai ser apagado, que vai ficar armazenado e não se apaga, porque ela é uma memória não volátil. Quer dizer, mesmo que a placa não esteja sendo energizada, aquela informação fica armazenada. A memória flash a gente já sabe que é a memória que nós encontramos no SD card, nos pendrives e nos SSDs, nos HDs e SSDs. E também possui uma SRAM,
onde ficam armazenados temporariamente as variáveis. Depois que nós desligamos o Arduino, essas informações elas vão se apagar, ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre a IDE Arduino. O que significa IDE? IDE é Interface de Desenvolvimento Integrado, né? Então nós temos uma plataforma, um programa onde nós desenvolvemos nosso código, nós digitamos nosso código. É uma IDE intuitiva, né? Fácil de entender, descomplicada, né? Poucos botões e onde nós temos lá um botão para verificar o código, carregar o código, criar novos projetos, abrir projetos e salvar projetos, né? Quando você abre o Arduino, de cara você encontra duas funções, né? E o que seriam as funções no Arduino, né? Em linhas gerais, é uma sequência de comandos que pode ser reutilizada, pode ser rodada várias vezes. Então a gente tem aqui duas funções, a função setup e a função loop. Então tudo que você colocar aqui dentro da função setup, ela vai rodar uma vez só. Nesse caso aqui ela vai rodar uma vez só. Então todas as configurações de porta, se a porta é uma porta de entrada, se ela é uma porta de saída, né, nós vamos fazer essa configuração aqui dentro. E dentro da outra função loop, aí sim, tudo que você colocar aqui dentro vai rodar repetidamente. Então, aqui é a função que vai repetir o seu código. Então, se por exemplo, o meu código ele vai ter que ficar monitorando a temperatura do ambiente ou a temperatura de uma água, ou então monitorando a existência ou não de um gás, o código que vai fazer isso vai ficar rodando dentro dessa função chamada void loop. Então, é uma função que vai rodar repetidas vezes, tá? Então, essa aqui é a plataforma de desenvolvimento de código Arduino, né? A nossa IDE, tá? Eu estou com uma imagem aqui da versão 1.8.12, que é uma versão que eu estou usando aqui no meu computador, né? Então, a IDE, né, nesse caso, a IDE, você tem acesso ao código, a correção de erros, a inclusão de bibliotecas, né? Então eu posso incluir bibliotecas, que é o que a gente vai ver aqui na sequência. E também ter acesso utilizando esse botãozinho que parece uma lupa, eu posso ter acesso também ao nosso monitor serial. E como foi dito anteriormente, pessoal, nós também podemos adicionar ao Arduino algumas bibliotecas, né? São arquivos necessários para a utilização de sensores. Então, você acessa a plataforma e você inclui bibliotecas. Então, o que seriam essas bibliotecas? É um conjunto de instruções que elas são desenvolvidas para executar tarefa específica, né, relacionada a um sensor, a um dispositivo. Como, por exemplo, vamos pensar num sensor de temperatura, né? Nós precisamos de uma biblioteca que tenha funções que são específicas para executar as tarefas como configurar o sensor de temperatura, ler a umidade, ler a temperatura. Então, nós temos vários dispositivos que vão ser conectados ao nosso Arduino. E para isso a gente precisa de bibliotecas que são desenvolvidas para o quê? Para a gente poder acessar esses dados dos sensores, para que nós possamos conversar com esses sensores e que a gente possa ter o retorno de informações desses sensores. Então, a biblioteca é específica para cada tipo de sensor que nós vamos trabalhar, tá? Então, a gente precisa incluir essas bibliotecas. E essas bibliotecas são facilmente encontradas na internet. Na IDE Arduino, ela possui também a opção de monitor serial, onde nós podemos receber informações do nosso código. Uma vez que nós colocamos nosso código para rodar, essas informações podem estar aparecendo. Por exemplo, se eu estiver utilizando um sensor, como eu disse anteriormente, um sensor de temperatura, eu posso estar recebendo essas informações na tela do computador. Então, o monitor serial ele é utilizado para visualizar a informação passada através de comando, né? Um deles é o serial.print ou serial.println. Essas informações vão aparecendo na tela do nosso computador, né? Então, o monitor serial é uma tela que aparece no computador quando o Arduino está conectado, que permite imprimir texto enviado por programa. Então, o monitor serial pode ser aberto através, né? A gente vem aqui ou abre pelo menu Tools ou Ferramentas, monitor serial, ou pelo íconezinho que é uma lupinha. E finalizando sobre a IDE Arduino, nós temos a opção de selecionar e gerenciar as placas. Então, quando eu vou trabalhar com uma placa específica, eu vou ter que vir aqui e selecionar essa placa, ou então adicionar essa placa caso eu não tenha ela aqui na instalação nativa do Arduino. E eu também
tenho que instalar, mostrar que porta que o meu Arduino está conectado. Então eu vou abrir a minha ideia para que a gente possa explicar melhor. Bom, aqui em ferramentas nós temos então a opção placa, e aí eu escolho a versão Arduino que eu vou trabalhar. Caso eu não tenha essa placa, eu vou entrar em gerenciador de placas e digitar o nome dela aqui. Tá? Aí eu vou digitar o nome. Se aparecer a opção de instalar, porque não está instalada mesmo, eu clico em instalar. No caso aqui eu tenho essas versões instaladas aqui, né? Arduino Uno, Nano e assim por diante. Né? Eu já tenho a informação aqui, ó. Versão 1.83 instaladas. Então, toda vez que eu tiver aqui instalar placas novas, é aqui que eu vou fazer esse processo, tá, pessoal? Então, eu tenho que mostrar qual que é a placa e também configurar qual que é a porta que esse Arduino está conectado. E como nós finalizamos a nossa ideia falando sobre como instalar as placas, eu vou mostrar para vocês agora alguns modelos mais comuns que nós encontramos em tutoriais, nas lojas, são aqueles modelos mais comuns utilizados, tá, pessoal? Essa imagem aqui representa alguns deles. Então vamos começar. Eu tenho aqui o primeiro, que é o que nós estávamos usando na nossa demonstração, o Arduino Uno R. Né? E eu vou estar mostrando para vocês, como são vários, algumas características comuns desses Arduinos. O Arduino Uno ele é popular e barato, né? É o mais usado para estudos, realmente é o mais usado. Ele utiliza um microcontrolador ATmega328, que é usado em vários Arduinos. Ele possui 4 pinos de entrada e saída digital e 6 pinos de entrada e saída analógico. O próximo é o nosso Arduino Mega 2560. Esse Arduino é um Arduino com muitas portas. É mais utilizado para projetos mais robustos, projetos com utilização de vários sensores, né? Geralmente, impressora 3D utiliza muito esse tipo de Arduino, porque nós vamos trabalhar com muitas portas. Quantidade elevada de entradas e saídas, né, de portas é usado em robôs e impressoras 3D. Quantidade de memória dele é bem maior. Ele utiliza o microcontrolador ATmega 2560, que vai no nome dele. Possui 54 portas digitais e 16 portas analógicas. O Arduino Dui, ele tem maior capacidade de processamento. Possui um microcontrolador ARM, também possui bastante portas, 50 portas digitais. 12 portas analógicas e tem um inconveniente que ele trabalha na tensão de 3.3 volts e é perfeito para projetos poderosos. O Arduino Explora, né? A gente já percebe que é um Arduino que a gente utiliza para videogame, né? Controle de videogame, ele já vem com diversos sensores, um buzzer, um joystick, um potenciômetro deslizante, um sensor de temperatura, um acelerômetro, um LED RGB, um LDR, 4 push buttons, um microfone e socket para a tela. Então a gente podemos construir com esse Arduino um videogame. Ele trabalha com o microcontrolador ATmega32U4 e o legal dele é que você não precisa se preocupar com a eletrônica, né? Porque todos os componentes já estão soldados e embutidos na placa. Próximo é o Arduino Nano, que é um Arduino muito comum, inclusive eu tenho um aqui comigo, né? É um Arduino que possui as mesmas características do Arduino Uno, a diferença é o tamanho. Então, para projetos onde você tem espaço reduzido, você pode estar trabalhando com o Arduino. Ele tem a diferença de trabalhar com a fonte de alimentação mini USB e o microcontrolador é o mesmo do Arduino Uno, ATmega 328. E aí nós temos também o Arduino Micro, né? É uma versão compacta de uma placa chamada Leonardo. Ele é um tamanho menor, né? Ele é um Leonardo reduzido, possui cabo alimentação via mini USB, é uma placa de baixo custo, também barata, possui 20 entradas e saídas digitais e 12 analógicas, e o microcontrolador é o ATmega32U4. O Arduino Pro Mini, esse Arduino é mais usado para projetos finais, né? Porque inclusive ele não tem nem a conexão USB ou mini USB. Né? 14 entradas e saídas digitais, 8 saídas e entradas analógicas. O microcontrolador é o ATmega 328P. Ele é barato também, baixo custo, tamanho reduzido e, como eu disse, usado para circuitos finais.
Esse é interessante, o Arduino LilyPad. É o Arduino para trabalhar com moda, com roupas, né? A gente chama de automações vestíveis, né? E ele é semelhante ao Arduino Uno. Então eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é costureira e ela gosta de tecnologia. Então ela fez uma roupa cheia de LED e os LEDs são controlados através de palmas e alguns sensores que ela colocou. Possui 14 pinos digitais, 6 pinos analógicos e é o mesmo microcontrolador do Arduino Uno, né? ATmega 328P. O nosso Arduino Leonardo, né? Que possui um ATmega 32U4, 20 pinos de entrada e saída, 12 portas analógicas, possui um conector mini USB, não é caro, relativamente barato, baixo custo e possui uma elevada quantidade de funcionalidades. Pessoal, chegamos ao fim da nossa live, tá? Acesse esse link para realizar o teste relativo ao conteúdo abordado na live, tá? E a próxima live será sobre Raspberry, plataformas e versões, dia 3/9, às 4 horas. Para acompanhar nossas lives, basta acessar robotica.cpsctech.com.br/lives. A nossa equipe de Robótica Paula Souza agradece a sua participação. Até logo!